Como vocês já sabem, as métricas são relatórios muito importantes que você precisa estar muito atento diariamente ali dentro do Google, porque você está concorrendo com leilões de palavras, né? Você está concorrendo a empresas que estão anunciando e pagando, às vezes até muito caro por um clique. Então, qual que é o sentido de você entender essas métricas? É que você otimize o orçamento gastando menos e trazendo mais resultados. Dentro desse vídeo, você vai aprender como que funciona também os relatórios diariamente, para você estar acompanhando e entendendo um pouco melhor como que funciona na prática mesmo, no dia a dia, como que é você analisar as métricas de campanhas. Eu vou estar utilizando uma conta particular para você entender, dentro dessa conta que eu já anunciei há muito tempo, algumas métricas como exemplo. Mas vale lembrar que as métricas ali mencionadas talvez vão ser diferentes das métricas de outros e-commerce e de outros nichos específicos também. O intuito é que você entenda as métricas dos relatórios do Google Ads. Então, vamos para a tela. Qualquer dúvida, deixe no comentário ou então utilize nosso grupo de apoio lá no WhatsApp, dentro da nossa comunidade. Vamos para a tela. Bom, agora a gente fala um pouco sobre as métricas, tá? Em relação a relatórios e métricas da campanha. Vale lembrar que essas métricas que a gente tem aqui, ó, impressões, CTR, custo, cliques e taxa de conversão, e as conversões, são as métricas mais importantes que a gente também vai ter referente às campanhas que a gente está rodando. Obviamente depende muito da sua estratégia, mas eu vou fazer o simples para vocês entenderem. Todos esses termos que vocês não acharem aqui, você vai fazer o seguinte: impressões. Você não sabe o que é impressão? Você pausa, né, aqui em cima, para o dedo do mouse aqui em cima, você vai ver que vai aparecer o significado. CTR também é o significado, o custo também, clique. Então, assim, você tem que ser curioso, tá, em relação às métricas, porque se a gente abrir aqui, ó, quando for abrir aqui em relatório, você vai ver que tem tantas métricas que tem coisa que talvez você nunca vai usar na vida. Só que você precisa entender que as principais que já vem como padrão são as métricas mais importantes. Então, se você teve impressão e teve clique, o seu CTR vai ser alto. Se você teve pouca impressão e nenhum clique, o seu CTR vai ser baixo. Se o seu CTR está muito alto, é porque você está aparecendo e já tá clicando. Então, o seu CTR está muito bem. Quer dizer que seu anúncio está bem, quer dizer que seus termos, suas descrições, sua palavra-chave está indo muito bem certinho. E a gente também tem a taxa de conversão. Você pode ver que eu mostro a frequência média com que a interação dos anúncios resulta em a conversão. Quando você configura as suas conversões lá na página, ele consegue fazer a leitura do clique, a quantidade de pessoas que acessou, né, o anúncio, que clicou e foi lá na sua página e fez uma conversão na página também. Então aqui a gente vai precisar configurar as conversões lá na sua página. Se você tem uma landing page, se você já tem um site, essas configurações a gente vai ter que fazer uma aula bem específica, que tem muita coisa aqui no Google. Então é peço para você entender que as métricas mais importantes são essas do começo. E a gente também tem o CPC médio. Por que isso daqui é muito interessante você ficar de olho? Ó, vou usar um exemplo aqui, ó. Olha o custo que está tendo, né, mais ou menos o CPC médio dessa palavra aqui, ó, desse clique. Esse clique nessa região, dentro dessa estrutura, custou R$16,86. Um clique. Então, assim, olha onde foi parar o CPC desse nicho que a gente está dando um exemplo aqui no local que eu estou inserido. Então, assim, ó, tem CPCs altos e tem CPCs a menos de R$1, a centavos. É por isso que eu digo, aqui é bom você sempre estar utilizando aqui, vou dar um exemplo aqui, ó. Um período aqui, peraí, dezembro, vamos pegar aqui lá, dezembro, no dia 9. Tá fechando uma semana, pegando 7 dias desse tempo aqui, ó. Então, a cada 7 dias, você vai verificando, ó, não apareceu, peraí, 7 dias atrás aqui, mais fácil. Então, a cada 7 dias, né, quando todo fechamento de semana, você vem aqui nessas métricas e analisa o CPC médio que está custando, se isso aqui está aumentando, se está baixando. Você deixa, né, sempre fica de olho aqui nas palavras. E, obviamente, é por isso que é importante você ter vários conjuntos dentro da sua campanha, porque aqui, separando as palavras, você vai conseguir entender, ó, então, como que ficou aqui, ó. Aqui, no caso, eu individualizei os conjuntos com as palavras-chave específicas para cada conjunto. Então, isso aqui já é uma estratégia. Você vai aprender isso aqui também, calma, que eu estou apenas explicando para você entender como que é o passo a passo das métricas, relatório, e para você dar o pontapé inicial. A estratégia é outra história, é outras aulas, você vai entender muito mais, que tem muitas coisas aqui que você não conseguia entender em uma aula de 5, 6 minutos. Bom, resumindo, todos esses conjuntos separados, eles também têm as métricas. Então, a gente tem métricas de palavra-chave, a gente tem métricas de conjuntos e a gente tem métricas das campanhas. Vocês podem ver que todos os conjuntos aqui, eles têm as métricas, o CTR dos conjuntos, as impressões, a quantidade de clique que deu. E se eu clicar também aqui em campanhas, ver todas as campanhas, eu também vou ter aqui uma visibilidade das campanhas e as métricas das campanhas também. Então, olha o tanto de métricas que eu tenho a nível de campanha, tá? Então, aqui a gente tem várias, nome da campanha, o custo,
parcela de impressão. Então, são várias métricas, mas eu volto a te dizer, você não vai usar tudo isso. Então, você precisa entender, para, né, o mouse em cima das palavras, vai mostrar para você o que significa cada um e você vai identificando. Na dúvida, você vai no Google, digita o nome do termo e você pesquisa. Mas se você parar aqui em cima, você pode ver que está explicando certinho o que significa e o que cada um faz também. Quando a gente parte para relatório, a gente tem aqui em cima relatórios pré-definidos. Você pode criar os painéis, os relatórios, como a gente pode pegar os jogos que estão prontos para você usar. Então, eu vou pegar aqui o exemplo. Você tem por período, você tem por conversões, por locais, você tem vários tipos de relatórios aqui. Mas eu vou pegar um exemplo básico aqui, a nível de campanha. Normalmente, como eu falei assim, eu gosto de utilizar isso aqui, que é o programas externos, né? O Dashboard. O Dashboard ele vai facilitar você criar, da mesma forma que está aqui, ó, que a gente tem algumas colunas e linhas para poder estar segmentando, mas o Dashboard é um programa onde você tem uma certa facilidade e eu acho que também fica mais fácil, né, o display de você enxergar a situação. Mas se você quiser gerar um relatório, também você pode criar um relatório aqui, ó. Você clica aqui em cima da ferramenta Relatórios. Aí você que tem relatórios pré-definidos, as dimensões, você pode dar uma fuçada aqui e ver qual vai ser melhor para você entender um pouco mais. Você pode fazer um relatório só de palavra-chave, um relatório relacionado aqui a período, conversões locais, tudo mais como eu te disse. E aqui vai estar as métricas. Então aqui eu tenho o período, que são os últimos 7 dias. Eu quero estudar para saber o que está acontecendo nesse período. Eu quero fazer o download para mandar para o meu cliente. Então eu quero entender o que está acontecendo. Dentro do relatório você consegue configurar tudo isso que eu te falei. Mas vale lembrar, foque nas métricas mais importantes do objetivo da sua campanha. Se você está levando pessoas para a página, se você está convertendo, se você quer impressionar, se você quer alcançar pessoas no YouTube, na rede display, tudo isso aqui tem que ser muito bem pré-definido antes de você subir as campanhas. Então, eu falo, aqui é uma ferramenta, tá? Você tem que entender a ferramenta. Mas o que vai te gerar resultado não é somente a ferramenta. Tá aqui, ó. É a estratégia que você tem que criar dentro das ferramentas para você estar otimizando e comprando informação ao longo do tempo. Então, bom, essa aula era mais para você poder entender onde que ficam os relatórios, tá? Aqui você pode depois criar o seu e ver o que você acha melhor para o seu dia a dia. E também entender que as métricas das campanhas, né? A gente também consegue enxergar aqui, tá? Quando você seleciona visão geral, você clicou aqui, você vem seleciona campanhas. Se você estiver em campanhas, mesma coisa. Na dúvida, sempre clica aqui, ó, nesse logo do Google Ads no canto. Clicou em cima, ele volta para a campanha lá na parte de visão geral. Aí você também já tem algumas métricas aqui, ó, do dia que você seleciona. Você também já consegue enxergar um pouco mais como que foi os períodos, como que foi o custo, algumas coisas aqui mais dinâmicas. Ou então, especificadamente, você vai lá nas campanhas e você também consegue entender o que está acontecendo nos grupos de anúncios. Aqui, ó, as métricas, novamente. Ou então você também pode ir lá nos anúncios. Deixa eu fechar aqui. Reprovado. Pronto, aqui vai aparecer os anúncios ativos. Você também tem métricas aqui. E tudo isso, ó, os mínimos das métricas vai te gerar os maiores resultados. Pode ter certeza para você que as métricas e os relatórios não é algo tão complexo. Você só precisa de algumas para entender mais. E o resultado vai estar na sua estratégia. Bom, a gente vai na próxima aula agora para vocês entenderem também um pouco mais sobre as extensões do Google, tá? A nível de anúncio. É muito interessante vocês entenderem como que funciona essa ferramenta também. Então, vamos para a aula.